Oi, eu sou a Hannah, bem-vindos ao meu mundo. E bom, deixa eu te contar uma história. Uma dessas que começa simples, tipo assim, uma mulher, um cachorro, uma rotina normalzinha. E quando tu percebe, pronto, tua vida já virou de cabeça pra baixo e tu nem sabe em que momento aceitou isso. Porque foi exatamente assim comigo. Eu sou a Pamela. E esse furacão de 4 patas que praticamente se jogava em cima da minha cara toda manhã, é o Bob. Meu cachorro. Meu filho. Meu caos pessoal. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu tava dormindo profundamente, daquele jeito que só quem trabalhou demais e chorou um pouquinho antes de dormir consegue dormir. Quando, do nada, senti um peso vindo direto na minha barriga. Antes mesmo de abrir os olhos, uma língua molhada na minha cara e um latido praticamente dentro do meu ouvido. Aff, sério. Nem despertador é tão eficiente quanto um cachorro desesperado pra passear. Mana, eu resmunguei, disse que já ia, que tava tudo bem, que a gente ia sair, e me levantei ainda meio grogue, arrastando o corpo enquanto falava bora lá, meu garoto, como se eu tivesse escolha. Bob já tava na porta, pulando, rodando, vivendo o melhor momento do dia dele, enquanto eu só pensava em café. Assim que a gente saiu pra rua, ele virou outro ser. Andava todo animado pela vizinhança, puxando a coleira como se estivesse atrasado pra salvar o mundo, e eu ali atrás pedindo pra ele ir mais devagar, tentando manter um mínimo de dignidade logo cedo. O nome dele é Bob. Às vezes ele é atentado, faz umas coisas meio inapropriadas, juro, e tem dias que ele simplesmente resolve sair correndo do nada e me arrasta junto, como se eu fosse só um acessório. Mesmo assim, eu amo aquele cachorro. Não importa o que. Antes de sair pro trabalho, eu sempre fazia o mesmo ritual. Abaixava, olhava bem pra ele e dizia que a mamãe tinha que trabalhar agora, que ele precisava se comportar, ser um bom menino e não destruir a casa inteira. E aí ele fazia aquele truque sujo que sempre funcionava. Colocava a patinha na minha mão e me olhava com aquela cara de confia em mim. Meu Deus, eu me derretia toda. Dava risada, fazia carinho, me despedia chamando ele de pequeno anjo, como se ele realmente fosse ouvir. Fechei a porta sorrindo, achando que estava tudo sob controle. Bob ficou ali, me olhando, meio tristinho por alguns segundos. Mas, conhecendo ele, essa tristeza não durou muito. Sempre tinha alguma ideia surgindo naquela cabeça. Mais tarde, já no trabalho, uma colega me desejou bom dia toda animada e começou a comentar, sem o menor pudor, sobre o encontro maravilhoso que tinha tido na noite anterior. Eu pedi para ela esperar só um segundo, porque meu celular estava demorando para carregar a câmera que vigiava o Bob. E quanto mais demorava, mais eu suava frio. Sério, parecia que eu estava esperando o resultado de um exame. Quando a imagem finalmente apareceu, eu congelei. Minha amiga olhou para minha cara e já perguntou, qual foi o dano dessa vez? Eu nem respondi. Ela se aproximou, e viu junto comigo. Bob, no meio da sala, rasgando uma almofada com a maior alegria do mundo, como se fosse um brinquedo novo. Ela comentou que aquele cachorro parecia um pesadelo vivo. Eu virei para ela na hora e disse para não ousar falar assim do meu Bob. Fala sério. Foi aí que ela jogou a bomba. Perguntou se não tinha sido justamente por causa dele que eu tinha terminado com meu ex. E, sim, tinha sido. Na época, a gente não queria filhos, então decidiu adotar um cachorro. Quando encontramos o Bob, eu achei que ia ser uma família feliz. Mas, em algum momento, o amor que eu achava que existia virou cobrança. Ele me olhou e disse que já chega, que eu tinha que escolher entre ele ou aquela coisa. Foi ali que tudo quebrou. Doeu perceber que tipo de idiota eu tava amando. Só porque tava embriagada de amor e não enxergava quem ele realmente era. Mesmo com todos os defeitos, eu escolhi o Bob. E escolhi cuidar dele. Voltando pra casa naquele dia, eu ficava pensando no que minha amiga tinha dito. Que talvez eu precisasse de um treinador pra cuidar dele enquanto eu trabalhava. Mas eu não conhecia ninguém em quem pudesse confiar. E, convenhamos, isso devia ser caro demais. Eu tava falida agora que morava sozinha. Quando cheguei em casa e disse oi Bob, a mamãe voltou, meu espírito subiu, e o corpo ficou. A destruição era tanta que eu só consegui olhar pra ele com raiva. E ele se fez de desentendido, óbvio. Foi aí que eu descobri que tinha alguém ouvindo tudo. No apartamento ao lado, um homem escutava eu gritar com o Bob pra parar com aquilo. Ele mandou o próprio cachorro esperar, e ouviu de novo eu dizendo pra Bob parar de me olhar com aqueles olhos fofos, porque aquilo sempre funcionava. Quando eu tava saindo de novo pra passear com o Bob, alguém me chamou. Eu não escutei. Tava ocupada demais pedindo pra ele não puxar a corda e avisando que depois de trancar a porta ele podia andar. Bob não gostou nem um pouco, e resolveu ter uma ideia genial. Saiu correndo escada abaixo. Eu comecei a gritar, desesperada, pedindo pra ele não correr ali porque era perigoso. Tropecei. Ia cair feio. Mas não caí. Uma mão forte me segurou e me puxou pro lado. Quando eu olhei, dei de cara com um homem que eu nunca tinha visto antes. A voz dele era grave, o cheiro, cigarro e baunilha. Socorro! Ele perguntou se eu tava bem. Eu disse que sim. Ele mandou eu tomar mais cuidado. Eu agradeci, meio sem saber onde enfiar a cara. Ele comentou que eu devia controlar melhor meu cachorro,
mas eu mal ouvi, porque meus olhos tinham parado numa tatuagem no pescoço dele. Juro, eu só conseguia pensar, quem é esse homem? Até que ele soltou que na próxima vez eu devia evitar usar saltos burros para passear com o cachorro. Eu questionei se ele tinha mesmo dito aquilo, achei rude pra caramba, e respondi que usava porque gostava. Aí olhei pra baixo, e vi ele usando meia rosa com Crocs. Aff, a cara de pau. Naquele momento eu pensei que ele era um idiota. Igual meu ex agradeci a dica com o maior desprezo possível. Só que, do nada, ele chamou, Bob, vem aqui. E o meu cachorro obedeceu. Sentou. Ficou quieto. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele disse que só queria avisar que eu era muito barulhenta quando chegava em casa e atrapalhava o sono dele. E foi embora, dizendo que gritar não ajuda cachorro nenhum a entender. Eu fiquei ali, olhando pro Bob, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. E pra mim, aquilo só podia ser um sinal. Peguei no braço dele e pedi pra esperar 1 minuto. Perguntei se ele podia cuidar do meu cachorro enquanto eu trabalhava. Disse que parecia que ele sabia treinar cães, e que o Bob confiava nele. Pedi por favor. Disse que pagaria. E assim, tudo começou. Ele se aproximou um pouco mais e perguntou se eu ia mesmo pagar. Antes que eu respondesse, completou que ia ser caro. Bem caro. Em seguida, olhou pro Bob como quem avalia um caso perdido e perguntou qual era exatamente o problema dele, se ele só precisava aprender a me ouvir melhor. Eu não respondi na hora. Fiquei ali, tentando organizar na cabeça como explicar que não era só bagunça, era ansiedade, carência, medo de ficar sozinho. Então eu abri a porta do apartamento e mostrei o estrago. Almofada rasgada, bagunça espalhada, aquele cenário que só quem tem cachorro ansioso conhece. Ele analisou tudo em silêncio e comentou que aquilo ia ser problemático. Depois soltou, bem tranquilo, que ia cobrar R$ 100 por hora. Mana, eu quase engasguei. Falei na hora que aquilo era caro demais, que eu era CLT, e que trabalhava 8 horas por dia e perguntei, sinceramente, como eu ia conseguir pagar aquilo tudo. Ele deu de ombros e disse que tinha avisado. Ele era caro. E que ter um cachorro era uma grande responsabilidade. Se eu não pudesse dar ao Bob o que ele precisava, talvez fosse melhor não ter um. Aquilo me acertou em cheio. Interrompi ele na hora e disse, firme, que eu ia dar conta sim. Que o Bob merecia o melhor. E que se isso significasse fazer alguns sacrifícios, então eu faria. Eu ia pagar. Ia pagar para ele treinar o Bob. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo alguma coisa importante. Depois explicou que o plano era reduzir a ansiedade do Bob aos poucos, encurtando as visitas conforme as semanas passassem, até ele aprender a ficar sozinho. Enquanto falava, acariciava o Bob com uma calma que eu nunca tinha visto ninguém ter com ele. Disse também que eu precisava pagar sempre um dia adiantado, e deixar uma cópia da chave do apartamento. Eu respondi que ia providenciar a cópia imediatamente. Foi aí que ele olhou para mim e disse o nome dele, Tyler. Naquele momento, tudo que eu consegui pensar foi que, finalmente, o Bob ia conseguir ficar bem sozinho em casa. Que eu poderia trabalhar sem aquele nó no estômago. Que talvez, só talvez, eu pudesse respirar um pouco. Pensei que às vezes a gente só precisa de ajuda para ser feliz. E que eu mal podia esperar para contar tudo para Ana. No dia seguinte, cheguei no trabalho animada, chamando a Ana várias vezes, dizendo que ela não ia acreditar no que tinha acontecido. Mas antes que eu conseguisse falar qualquer coisa, ela pediu, nervosa, para eu fazer silêncio. O chefe apareceu irritado, perguntando que bagunça era aquela. Disse que os documentos estavam cheios de erros e mandou eu corrigir tudo imediatamente. Rápido. Eu respondi que ia fazer isso agora mesmo. Enquanto analisava os papéis, comentei com a Ana que aquilo ia levar o dia inteiro. Ela respondeu que quanto mais cedo a gente começasse, mais cedo iria embora, e que era melhor torcer para sair antes de anoitecer. Eu pedi desculpa, disse que a culpa era minha. Que ontem eu estava tão nervosa depois de ver o Bob destruindo o apartamento que não consegui me concentrar direito. Falei que devia ter revisado tudo sozinha. Ela respondeu que, se eu queria compensar, então eu devia aceitar acompanhar ela num encontro duplo naquela noite. Disse que o boy do dia tinha um irmão bonito, que ia ter boa comida, risadas, e depois a gente ia embora e nunca mais ligava pra eles. Eu recusei na hora. Falei que não estava pronta pra me expor de novo. Que mesmo tentando manter tudo casual, eu sabia como aquilo sempre acabava pra mim. Ela riu e disse que tinha esquecido que eu era do tipo que pensa demais. Eu respondi, meio chorona, que precisava parar de me apaixonar pelo primeiro homem que cruzava meu caminho. Então ela perguntou por que eu tinha chegado tão feliz naquele dia. Eu respondi animada que era por causa do Bob. Mas a conversa morreu ali quando o chefe mandou a gente parar de fofocar e voltar ao trabalho. Ele ainda perguntou se a gente achava que aquilo ali era um parque infantil. Um homem loiro ao lado dele tentou amenizar a situação, dizendo para não ficar chateado, que tinha certeza de que a gente faria um bom trabalho. Depois completou, rindo, que mulheres não conseguiam trabalhar sem falar de sapatos e compras, que era natural. Mas pelo menos era uma vista bonita de se ver. Eu cochichei pra Ana se eles sabiam que a gente conseguia ouvir aquilo tudo. Ela respondeu, sem tirar os olhos da tela,
que um dia ainda ia fazer todos eles queimarem no inferno. Enquanto trabalhava, pensei no quanto eu odiava aquele emprego. Mas eu precisava dele. Precisava pagar as contas. Especialmente agora, com o novo treinador do Bob. A única coisa que tornava aquilo suportável era contar os segundos até o horário do almoço. No caminho, perguntei pra Ana por que a gente tinha que trabalhar num lugar tão nojento e chato. Ela respondeu, seca, bem-vinda ao capitalismo. Disse que, se eu não gostasse, podia ir morar nas montanhas com o Bob. Eu respondi choramingando que ainda não tinha ido porque os ursos podiam comer a gente. Foi aí que ela perguntou se eu não ia contar nada sobre o homem maluco que eu tinha contratado. Eu congelei. Disse que tinha esquecido completamente. E comecei a contar tudo sobre o dia anterior. Já na área de almoço, expliquei que foi assim que eu conheci ele. Disse que estava animada, que em breve eu teria paz de espírito para sair mais, que a gente podia até fazer uma noite de meninas elegantes. Eu sorria enquanto falava. Mas a Ana me interrompeu com uma cara estranha. Ela perguntou se eu estava dizendo que tinha dado uma cópia da chave do meu apartamento para um estranho. Um vizinho que trabalhava à noite, cheirava cigarro, tinha tatuagem no pescoço. Tudo isso em um único dia. Eu comecei a gaguejar. Suava frio. Disse que sim. Exatamente desse jeito. Ela gritou que aquilo era loucura. Disse que ele podia ser um vigarista. Perguntou como eu conseguia ser tão inocente. E mandou eu abrir imediatamente a câmera do Bob. Quando eu abri o aplicativo, a gente ouviu alguém gritar tequila. No vídeo, o Bob estava jogado no sofá. Meu coração parou. Perguntei se ele estava morto. E, ao fundo, a voz gritando de novo. Tequila. Onde você tá? Eu entrei em pânico. Disse que ele tinha matado meu pobre Bob e agora estava bebendo tequila em cima do corpo dele. Ana regalou os olhos e disse que aquilo era pior do que ela imaginava. Mandou eu correr. Ir para casa agora. Que ela cuidaria das coisas ali. Entrei no carro e dirigi o mais rápido que consegui. Enquanto isso, minha cabeça só repetia o quanto eu tinha sido burra. Eu sempre deixava homens errados entrarem na minha vida. E agora o Bob era quem ia pagar por isso. Chorando, eu só conseguia pensar uma coisa, repetindo sem parar, como um mantra desesperado. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. E se ele tivesse feito, eu nunca ia me perdoar. Eu me alterei na hora e disse que aquele dinheiro era meu, que ele tinha passado nas minhas coisas para roubar. Porque né, era exatamente o que parecia. Tyler suspirou e respondeu que aquele dinheiro era do bar em que ele trabalhava. Explicou que era perigoso contar no local à noite, então fazia isso quando chegava em casa. Eu fiquei sem reação. Aí apontei direto pro sofá e perguntei o que era o meu cachorro morto ali. Ele olhou pra mim como se eu fosse maluca e disse que o Bob estava dormindo. Dormindo. Ainda me chamou de idiota e completou que eles tinham ido dar um passeio nas montanhas e que agora ele estava só cansado. De novo eu travei. E agora, além de tudo, comecei a suar frio de vergonha. Mas eu não me dei por vencida. Disse que tinha visto tudo pela câmera dog, que ele estava gritando tequila como um homem louco e perguntei se ele estava bêbado. Falei que ele tinha que explicar aquilo agora. Afirmei que não ia deixar ninguém machucar o meu Bob e mandei ele sair de perto dele imediatamente. Ele se levantou com calma demais e comentou que então eu tinha uma câmera ali. Disse que esperava que eu tivesse me divertido espionando, mas que da próxima vez era melhor assistir a cena inteira. Explicou que não estava procurando álcool nenhum, estava procurando o cachorro dele. Disse que estava tentando deixá-la confortável com um novo espaço, mas por um momento não conseguiu encontrá-la. Então ele se agachou e pegou um cachorro pequeno no colo. Disse que era por isso que estava gritando tequila. Aquele era o nome dela. Eu olhei pro bichinho e perguntei, meio sem acreditar, se aquela preciosidade absurda de fofura se chamava tequila. Me aproximei toda emocionada, perguntando se aquela tortinha viva realmente tinha aquele nome. Ele afastou ela de mim e confirmou. E deixou bem claro que não era um alcoólatra procurando garrafa nenhuma. Eu perguntei quem diabos daria esse nome para um cachorro tão fofo. Ele respondeu que era porque ela era como uma dose de tequila. Eu perguntei o que isso significava. Ele pediu para eu sentar ao lado dele e apenas observar. Disse que não importava o quão suave como água ela parecesse. Pegou na minha mão enquanto explicava que, quando você mistura limão e sal, aquilo queima. E aí, no meio disso tudo, eu só consegui notar o quanto ele estava perto. Eu não entendi nada e perguntei do que ele estava falando. Foi quando a tequila se alterou e começou a latir raivosamente para mim. Tyler disse que ela odiava ver mulheres perto dele e perguntou se eu não via como aquilo parecia exatamente uma dose de tequila. Eu respondi que aquilo não tinha nada a ver e que ela só era pequena. Pequena, mas claramente mais braba que o Bob. Já sentados no sofá, eu me desculpei por ter achado que ele era um vigarista e pedi para trazer um chá, para ele se sentir um pouco mais bem-vindo. Quando me levantei para preparar, ele perguntou se eu me importava se ele fumasse na varanda. Eu respondi que tudo bem, fique à vontade. Enquanto preparava o chá na cozinha, pensei que ele não era nada como eu tinha imaginado. Parecia sério e distante, mas, apesar da aparência, era gentil e de alguma forma caloroso. Além disso, o Bob parecia realmente gostar dele.
E ele ficava tão fofo olhando pra Tequila que eu me peguei corando. Que ódio, sério. Mandei a mim mesma respirar fundo e repeti 2 vezes que ele era só um estranho. Quando cheguei na varanda, perguntei se ele queria leite no chá. Ele respondeu que só açúcar estava bom e agradeceu. Logo depois, comentou que tinha pensado melhor e que eu estava realmente certa. Disse que ele era um estranho com um cachorro dentro da minha casa e que, se fosse ele, também teria checado a câmera. Falou que eu estava certa em não confiar totalmente e que não precisava me desculpar por isso. Eu disse que não queria julgá-lo, mas que ele tinha o pacote completo para isso. Ele me encarou e perguntou o que aquilo significava. Eu respondi de forma despreocupada que ele trabalhava à noite, fumava, tinha tatuagens no pescoço. Aquela cara não passava exatamente a imagem de um vizinho amigável da casa ao lado. Ele apontou que eu tinha acabado de dizer que não queria julgar, mas claramente não tinha poupado palavras. Ele perguntou se a gente estava falando de clichês e disse que eu devia trabalhar em escritório, usar coisas fofas desconfortáveis e julgar os outros. Depois concluiu que eu parecia o tipo de garota que faz o drink doce mais chique só pra postar no Instagram e depois joga fora. Eu fiquei quieta. Porque né, ele acertou em cheio. Enquanto bebia o chá, comentei que nossos estilos de vida eram muito diferentes e perguntei por que ele tinha concordado em me ajudar, já que eu era uma total estranha. Disse que entendia se fosse pelo dinheiro, mas ele me interrompeu. Disse que sabia o quanto eu amava o meu cachorro, e que foi por isso que não deixou de ajudar. Perguntei como ele podia saber disso, se a gente tinha acabado de se conhecer. Ele respondeu que podia me ouvir gritando do apartamento dele, que ouviu minhas brigas com o meu ex. Disse que naquela noite ficou furioso, porque sempre escutava aquele cara sendo grosseiro com o Bob quando chegava em casa. No começo, achou que a gente era só mais um casal sob que tinha adotado um cachorro por aparência, e sentiu pena do Bob. Mas naquele dia ele teve certeza de uma coisa. No dia do término, ele estava colocando comida pra Tequila quando ouviu meu ex reclamar que não aguentava mais o Bob, que deviam devolvê-lo ao abrigo e dizer que ele precisava de um novo lar. Tyler disse que aquilo tinha ido longe demais. Mandou a Tequila esperar e quase foi bater na minha porta. Mas desistiu quando me ouviu gritar que a gente tinha assumido a responsabilidade de adotar o Bob e que não podia abandoná-lo agora. Que abandonar o Bob, pra mim, era como uma mãe abandonar o próprio filho. Disse que ouviu meu ex gritar que já chega e que eu tinha que escolher entre ele ou aquela coisa. Voltando ao presente, Tyler comentou que minhas palavras naquela noite fizeram ele perceber que tinha me julgado muito mal. Porque, mesmo com estilos de vida diferentes, a gente acreditava na mesma coisa. Ele sorriu de um jeito calmo e disse que pessoas podem machucar, enganar e abandonar. Mas cães não têm esse tipo de coração. Disse que eu sabia disso. E que era exatamente por isso que ele confiava em mim. Aquilo me pegou desprevenida. Logo depois, comentou que já estava tarde para ele, que precisava dormir um pouco antes de ir trabalhar. Pegou a bandeja com as xícaras de chá e perguntou se eu já tinha terminado. Mas eu disse que podia arrumar tudo sozinha. Ele respondeu que eu não precisava me preocupar com nada e que era para eu descansar. Aí eu lembrei do dinheiro e pedi para pagar no dia seguinte. Ele me olhou como se eu tivesse esquecido alguma coisa importante e perguntou se eu não lembrava do que ele tinha dito. Então soltou, com a maior naturalidade do mundo, que aqueles R$ 100 por hora tinham sido só uma piada. Que R$ 100 por semana já estavam mais do que suficientes. E que, inclusive, já estava pago. Mana, eu travei. Ele disse que no dia seguinte sairia no mesmo horário, para conseguir dormir antes do trabalho. Depois comentou que tinha anotado o número dele e deixado na porta da geladeira, e pediu para eu mandar uma mensagem quando chegasse em casa, só para ele saber que estava tudo bem. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa meio desconfortável. Eu tinha julgado ele mal. Muito mal. A maioria dos homens que eu conheci na vida não tinha nada a ver com o Tyler. Ele não parecia nenhum cavaleiro perfeito de conto de fadas. Mas também não era o vilão que eu tinha criado na minha cabeça. Ele me tirou desses pensamentos quando, já indo embora, disse que a Tequila mandou bye-bye. Depois disso, saiu. Eu fiquei parada, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Minha mente simplesmente ficou em branco. Me agachei, escondendo o rosto quente entre as mãos, e o Bob se assustou. Ele me olhou com aquela carinha de quem já sacou tudo. Disse que eu tinha me apaixonado. Eu respondi nervosa que não era nada disso. Nada mesmo. Bob latiu todo animado quando eu perguntei se ele tinha gostado do Tyler. Aí comecei a fazer carinho nele, perguntando se ele tinha se divertido, se tinha ficado feliz. Ele claramente tinha. Aquilo me puxou para uma lembrança antiga. Lembrei de quando eu era pequena, apontando e perguntando se aquele homem era o papai. Depois vi meu pai presentear minha mãe, ela lendo uma carta, sorrindo emocionada, dando um beijo nele e dizendo que o amava. Aquela cena sempre ficou gravada em mim como a prova de que o amor era puro, inquebrável. Depois outra lembrança veio. Natal. Eu desejando Feliz Natal, perguntando se meu namorado estava pronto pro presente. Ele questionou se a gente ia trocar presentes mesmo. Eu disse que claro, era o primeiro Natal nosso como uma pequena família. Dei um osso pro Bob, toda animada. Depois entreguei o presente dele. Um PlayStation 5.
Eu disse que lembrava dele comentando, que tinha juntado dinheiro, que tinha até escrito uma carta. Mas ele me interrompeu dizendo que não achou que iam trocar presentes, então não tinha comprado nada pra mim. Eu disse que estava tudo bem. Mentira, mas disse. Ele reclamou que aquilo era caro demais e falou que o sushi da noite podia contar como meu presente. E eu ali, lembrando que nem gostava de peixe. Foi ali que aquela imagem perfeita dos meus pais se quebrou de vez. O amor não era sempre puro, nem inquebrável. Às vezes era só uma ilusão bem montada. Voltei pro presente dormindo profundamente, até sentir a pata do Bob batendo no meu rosto. Meio sonolenta, pensei se tinha apagado logo depois que o Tyler foi embora. E me perguntei, que ódio, o que aquele idiota estava fazendo nos meus sonhos. Falei pra mim mesma que precisava esquecer ele. Simples assim. Acordei o Bob e disse que a gente não queria nada com aquele cara. Depois deitei de novo e abracei ele, falando que eu já tinha meu único amor bem ali. Que tudo ia ficar bem. Lembrei das palavras do Tyler. Pessoas machucam. Pessoas abandonam. Mas cães não têm esse tipo de coração. O Bob latiu animado quando eu disse que a gente ia ser a família mais feliz do mundo. Só eu e ele. Foi aí que meu celular vibrou. Peguei pra olhar. Era mensagem do meu ex-namorado. Implorando pra voltar. Dizendo que dessa vez ia dar certo. Eu gritei sozinha que era só falar no diabo que ele aparecia. Fala sério, né? O Bob também se assustou com o meu tom e concordou do jeito dele, me olhando todo atento. Eu pensei que não precisava daquele otário na minha vida e respondi a mensagem dizendo simplesmente que não. Em seguida, bloqueei ele, falando pra mim mesma que já chega de idiotas. Falei animada pro Bob que a gente ia aproveitar uma vida sem homens. Só eu e ele. E que, pra comemorar isso, a gente merecia um bom hambúrguer. Me levantei e fui até a geladeira enquanto Bob vinha atrás, colado em mim como sempre. Disse em voz alta que não ia me apaixonar por ninguém. Que eu era uma mulher forte e independente e que ia aproveitar muito bem a minha vida nada romântica. Mas foi só eu ver o número do Tyler colado na geladeira que eu parei. Pensei nele por um segundo a mais do que devia. E fiquei corada quando percebi que, além do número, ele tinha deixado uma cópia da chave do apartamento dele. Caso eu precisasse de ajuda urgente. Eu gritei indignada que ele tinha deixado uma chave pra mim. Quem faz isso? Falei que ele dizia que não queria ser julgado, mas que claramente tinha um pacote completo pra isso. Bob me olhava com aquela cara de quem não estava comprando nada do meu discurso. Eu prometi pra ele que ia mudar, que podia sim ser uma mulher independente, mas ele continuou me encarando, desconfiado. Já na varanda, comecei a me perguntar o que diabos eu devia escrever. Pensei que era só uma mensagem de texto e que eu não precisava ficar uma hora pensando nisso. Olhando pro celular, me perguntei se ele já estava no trabalho. Depois de finalmente digitar a mensagem, pensei que algo simples estava perfeito. Agora era só esperar a resposta. Foi aí que um barulho do lado de fora chamou minha atenção. Eu corei na hora quando ouvi uma voz conhecida. Era o Tyler. Ele estava saindo do apartamento enquanto falava ao telefone, dizendo que chegaria o mais rápido possível. Vi ele se preparar para sair, numa patinete elétrica. Eu fiquei em choque. Na minha cabeça, ele tinha cara de quem andava de moto grande, toda intimidadora. Não, uma patinete elétrica. Sério, universo. Pensei que talvez fosse assim que ele ia trabalhar, quando me dei conta de que ele tinha encerrado a ligação. E me perguntei se ele estaria vendo minha mensagem naquele exato momento. Olhei com mais atenção e tive quase certeza de que ele estava mesmo checando o celular. Aí me veio o pensamento: eu tô virando stalker. Que vergonha! Falei pra mim mesma que não era como se ele fosse olhar pra minha varanda. Mas ele olhou. Quando percebi que ele estava prestes a levantar o olhar, me abaixei na mesma hora, com o coração disparado, me perguntando se eu tinha sido rápida o suficiente. Ele ficou observando a varanda por alguns segundos, enquanto eu repetia pra mim mesma que estava tudo bem, que era só uma mensagem de texto. Mesmo assim, eu não entendia porque meu coração estava quente daquele jeito. Foi quando o som de notificação me arrancou dos pensamentos. Abri a mensagem imediatamente. Era uma foto. Quando cliquei, vi o Bob sorrindo todo feliz, e meu cabelo aparecendo no fundo da imagem. Naquele instante, eu percebi, morrendo de vergonha, que ele tinha me pegado no flagra. Me levantei devagar para ver se ele ainda estava ali, me perguntando se ele estava pensando em mim também. Mas ele já tinha ido embora na patinete elétrica. Corada, falei pro Bob que eu tinha dito que seria só eu e ele para sempre. Mas talvez tivesse espaço para mais um. Ou melhor, para dois, contando com a pequena tequila. No dia seguinte, no trabalho, a Ana me pediu ajuda para tirar algumas cópias. Antes disso, começou a falar sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Disse que eu não fazia ideia de quanto corretivo ela tinha usado para se maquiar de tanto se preocupar comigo. E que passou a noite inteira pensando se eu estava bem. Eu me desculpei, dizendo que tinha esquecido de ligar. Ela perguntou, toda séria, se eu tinha brigado com ele, se ele estava morto e se precisava de ajuda para esconder o corpo. Meu Deus, essa mulher. Eu respondi meio sem jeito que não, que tinha sido só um mal-entendido. Contei, envergonhada, que ele era na verdade um cara muito legal.
Ana pediu, quase implorando, para eu não dizer que estava me apaixonando por um vigarista. Eu respondi que ele não era vigarista nenhum. Que ele era gentil, doce com o Bob. E ainda por cima tinha um cachorro adorável. Ela me olhou, processando tudo, e concluiu que eu estava igual a um cachorro apaixonado. Eu disse pra Ana que não estava apaixonada coisa nenhuma, que só estava sendo justa dizendo que ele era um cara legal. Ela me olhou daquele jeito que só melhor amiga olha e pediu pra eu ser mais sincera comigo mesma. Disse que a gente trabalhava juntas há mais de 3 anos, que eu era a melhor amiga dela, e que ela me conhecia bem o suficiente pra saber quando eu estava prestes a me apaixonar. Eu rebati dizendo que nem sabia o sobrenome dele. Depois me desculpei por estar sendo dura, mas expliquei que ela só não queria me ver sofrer de novo com um lixo igual ao meu ex. Quando ela disse que eu merecia o mundo de volta, eu me emocionei. Pulei nos braços dela e disse que ela não fazia ideia do quanto eu a amava. Ana respondeu pra eu sair de cima dela porque eu definitivamente não fazia o tipo dela. Idiota. Eu ri. Depois eu admiti que ela tinha razão. Que eu não conhecia o Tyler e não podia repetir os mesmos erros. Perguntei o que eu devia fazer caso, hipoteticamente, eu me apaixonasse por ele. Ana gritou dizendo pra eu parar com essa palhaçada de hipoteticamente. Apontou pra mim e perguntou se eu já tinha visto ela sofrer ou chorar por homem adulto. Claro que não. Ela disse que a regra era simples. Sair, se divertir e depois ir embora. Sem apego. Impossível criar sentimento assim. Eu respondi que não sabia se esse tipo de namoro era pra mim, que eu só conseguiria entender alguém conhecendo de verdade. Foi aí que ela teve um choque mental e perguntou, séria. Tá, mas o quão gostoso ele é? Eu fiquei vermelha na hora. Comecei a assobiar, fingindo que não era comigo, enquanto ela exigia a resposta. Ela reclamou que não tinha conseguido achar ele em rede social nenhuma e concluiu que isso já era suspeito. Mesmo assim, decidiu que faríamos a operação científica. Ir até o bar onde o gostoso trabalhava, conferir tudo pessoalmente, beber alguma coisa e só então ela provaria. Pela ciência, claro. Eu pedi desculpa, dizendo que ainda não podia deixar o Bob sozinho. Ana respondeu, toda debochada, que então eu me divertisse com o gostoso sozinha, mas que ele cuidasse bem do Bob. Resmungou que queria muito uma bebida e alguém bonito pra olhar. Dramática. Subindo as escadas pro apartamento, pensei que até queria sair. Mas o Bob precisava de mim. Me perguntei em que tipo de bar o Tyler trabalhava, se eu devia perguntar onde era, só por garantia. Depois pensei que talvez fosse demais mandar mensagem agora. Talvez. Assim que entrei em casa, falei alto que a mamãe tinha voltado. Foi aí que eu congelei. Tyler ainda estava ali, dormindo profundamente no sofá, com o Bob encostado nele. Aquela cena. Meu Deus. Fechei a porta devagar, pensando se devia acordá-lo, mas não queria assustar. Tirei os saltos em silêncio, pensando que ele devia estar exausto. Trabalhar a noite inteira, cuidar do Bob. Devia estar completamente acabado. Chamei o Bob baixinho para vir comigo e ajudar a acordar o Tyler. Traição. Bob simplesmente me ignorou e voltou a dormir nas pernas dele. Eu murmurei que ele era um traidor, que bastaram 2 dias para me abandonar. Perguntei baixinho porque eu não conseguia fazer nada sozinha. Me aproximei um pouco mais do Tyler, pensando que devia acordá-lo, afinal era sexta e ele teria uma noite puxada. Ele estava fazendo tudo para ajudar a mim e ao Bob. Ninguém nunca tinha se importado tanto com ele além de mim. Olhando para ele tão de perto, eu senti meu coração acelerar. Pensei que ele era bonito, mas era mais do que isso. Era a forma como ele estava ali, cuidando, presente. Eu não sabia como desacelerar meu coração. E, pela primeira vez, admiti para mim mesma que estava começando a gostar dele. Gostar de verdade. E não pude negar que, naquele momento, eu queria beijá-lo. Foi aí que a tequila apareceu atrás dele, me encarando como se estivesse me interrogando. Em seguida, começou a rosnar e latir para eu me afastar. Ok, recado recebido. De repente, Tyler abriu os olhos e me viu perto demais. Eu congelei, completamente corada. Tentei falar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não saíram. Ele se levantou perguntando que horas eram. Eu respondi meio atropelada que já passava das 4. Ele soltou um palavrão, dizendo que precisava se preparar pro trabalho. Eu expliquei, ainda morrendo de vergonha, que estava tentando acordá-lo. Ele pegou a tequila no colo, disse que nem percebeu que tinha dormido e pediu desculpas. Eu respondi que estava tudo bem e que ele podia dormir ali sempre que precisasse. Ele se despediu com um até logo e foi embora. Fiquei parada, vendo a porta fechar. Aí explode. Disse umas 5 vezes seguidas que o rosto dele tinha ficado perto demais do meu. Me joguei abraçando Bob e disse que ele estava certo, que a mamãe precisava se acalmar. Bob me ignorou. De novo. Fiz carinho nele e pensei que nem tinha perguntado o nome do bar onde o Tyler trabalhava. Mas, pelo menos, tinha conseguido vê-lo naquele dia também. Mais tarde, soube que, no apartamento dele, o Tyler entrou, soltou a tequila no chão, coçou a nuca e se agachou. Colocou a mão no rosto, corado, pensando que eu tinha ficado perto demais. Perto o suficiente para beijá-lo. Na segunda-feira, ele chegou cedo no meu apartamento e chamou o Bob,
mas não encontrou ninguém. Quando ouviu a porta abrir, se virou. Eu apareci com o Bob, reclamando que estava atrasada. Perguntei se ele tinha acabado de chegar e peguei o celular correndo para avisar a Ana para me cobrir no trabalho, senão eu seria demitida. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei que o Bob não queria parar de brincar e que eu fiquei correndo atrás dele por mais de 1 hora. Tyler respondeu que, com certeza, os saltos não ajudaram. Toxé. Eu respondi indignada que era pro trabalho e que não tinha tempo nenhum para ficar trocando de roupa antes de sair. Fala sério, né? Ele comentou que não levava nem 2 minutos, e parou de falar do nada. Ficou quieto, estranho. Depois eu percebi que ele parecia meio travado, como se estivesse com medo de sentir alguma coisa e não soubesse o que fazer com isso. Foi quando Bob puxou a coleira com tudo, me pegando desprevenida. Eu fui pra frente sem conseguir me segurar, e o Tyler se assustou quando me viu praticamente cair em cima dele. O Bob começou a brincar com a tequila como se nada estivesse acontecendo, enquanto eu lutava para não perder o equilíbrio. As mãos dele tremeram quando tentaram me segurar. Nossos rostos ficaram perto demais. Os lábios, perto demais. A gente se encarou por segundos longos demais, e o silêncio tomou conta de tudo. Até que ele quebrou o silêncio perguntando se eu não estava atrasada. Aquilo foi o suficiente para me fazer despertar. Saí correndo, me despedindo apressada e dizendo que sim, estava muito atrasada. Enquanto isso, ele ficou parado, claramente sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Ainda comentou, meio atordoado, que estava feliz que a tequila não tinha visto aquilo. E se perguntou se os rostos da gente eram magnéticos ou alguma coisa assim. Que ideia, né? Depois disso, ele começou a questionar o Bob, perguntando por que ele não me obedecia mesmo sabendo comandos básicos. Pediu para ele sentar. Bob sentou. Pediu para dar a pata. Bob deu. Pediu a outra. E dessa vez o Bob travou, sem entender nada. Foi quando a tequila deu uma patada na pata do Bob. Ele olhou para ela confuso. Ela piscou para ele. Bob deu as 2 patas imediatamente, todo orgulhoso. Tyler elogiou, disse que ele era um bom garoto, que sabia ouvir e obedecer. Mas então perguntou por que não me escutava. Deu um petisco para ele e disse que só havia uma maneira de descobrir. Algumas horas depois, já à tarde, eu voltei para casa e avisei pro Bob que a mamãe tinha voltado. Me assustei quando um tênis praticamente apareceu na minha cara. Tyler disse que a gente ia dar um passeio agora, mas que eu ia trocar aqueles saltos por aquele tênis. No parque, eu comentei que achei que ele estaria dormindo e perguntei se não trabalhava naquele dia. Ele respondeu que era segunda-feira, dia de folga, então ia dormir mais tarde. Além disso, disse que não conseguiria dormir enquanto não entendesse o que estava acontecendo com o Bob. Perguntei por que ele se importava tanto. Ele respondeu que era o trabalho dele, e por que queria fazer isso. Disse que eu tinha falado que o Bob não me escutava, mas seguia todos os comandos dele. Então soltou a coleira e pediu pro Bob ir lá. Como um foguete, o Bob disparou e deixou a gente para trás em segundos. Ele começou a correr atrás do próprio rabo, e eu perguntei como ele ainda tinha tanta energia. Comentei que ele tinha sorte de ter uma cachorra calma como a tequila. Tyler respondeu para eu não subestimar a tequila Ferrari. Ele soltou a coleira dela também. Ela saiu correndo igual uma Ferrari de verdade, sem nem esperar comando. Eu comecei a tirar fotos deles brincando, enquanto Tyler comentava que, assim como crianças, eles precisavam do tempo de brincadeira deles. Depois ele pediu para eu chamar o Bob como sempre fazia. Perguntei se ele realmente achava que dava para descobrir alguma coisa com isso. Ele respondeu que não era especialista, mas ia tentar. Eu chamei, meu bebê, meu garotão, vem pra mamãe. Foi impossível. Tyler começou a rir sem parar. Eu olhei para ele quase chorando, perguntando como ele queria que aquilo funcionasse. Ele respondeu que eu não tinha chamado Bob pelo nome nenhuma vez. Claro que ele não ia ouvir. Ele disse que eu precisava ser firme. Eu respondi que não queria gritar com o Bob. Tyler explicou que não era gritar, era ser direta, curta, clara. Era assim que ele ia entender. Eu disse que ia tentar de novo. Chamei, Bob, vem aqui. Ele disse que estava bem melhor, mas que eu precisava ser mais consistente. Enquanto isso, eu pensava que o cheiro dele, cigarro e baunilha, era estranho, mas de alguma forma me acalmava. Vai entender. Respirei fundo e chamei firme. Bob, vem aqui. O Bob me olhou atento. E veio. Caminhou até mim obedientemente. Eu bati palmas, toda feliz. Tyler disse que eu tinha conseguido. Perguntei como ele sabia que ia funcionar. Antes que ele respondesse, a tequila olhou para trás e viu algo que claramente não gostou. Quando Tyler começou a explicar, a tequila se preparou para aprontar. Ele disse que o próximo passo seria dar um prêmio pro Bob. Foi quando eu gritei que ela quase fez xixi ali. Tyler pediu pra tequila não fazer aquilo, mas ela respondeu jogando areia em mim, com a maior cara de deboche do mundo. Quando ele ia brigar, ela fez carinha de fofa, os olhos brilhando. Ele suspirou, pegou ela no colo e perguntou se a barriguinha dela estava doendo. Disse que o papai ia cuidar dela agora. Eu reclamei que ela tinha feito de propósito.
Disse que ele sabia tudo sobre treinar cachorro, menos a própria cachorra. Ele respondeu que tanto fazia e disse que era hora de voltar para casa, porque precisava dormir. Eu disse que ainda não ia, que queria ficar mais um pouco praticando com o Bob. Ele concordou. Enquanto eu brincava com o Bob e aplicava tudo o que tinha aprendido, ele se despediu dizendo que a gente se via no dia seguinte. Eu fiquei ali, treinando, enquanto ele observava de longe, pensando que eu amava meu cachorro mais do que a mim mesma. A Tequila começou a ficar inquieta e puxou a camisa dele, revelando uma tatuagem escondida. Ele rapidamente fechou a camisa e pediu para ela parar com aquilo. Disse para não se preocupar, porque prometeu que sempre seriam só ele e ela. No dia seguinte, eu cheguei em casa com a Ana e avisei pro Bob que a mamãe tinha chegado. Ana se abaixou e perguntou se ele queria ir numa festa de panquecas pós-merda de trabalho com a tia Ana. A Ana perguntou onde estava o tatuado. Eu contei que o Tyler costumava sair cerca de 1 hora antes de eu chegar em casa e que, na verdade, quase nunca a gente se encontrava. Ela fez uma cara estranha e disse que tinha um presente para mim. Perguntei por quê, já que não era meu aniversário. Ela respondeu que eu andava muito tensa ultimamente e que precisava daquilo mais do que qualquer outra coisa. Comecei a abrir o presente dizendo que os últimos meses tinham sido realmente difíceis. Até ver o que era. Eu congelei. A Ana comentou, toda satisfeita, que eu não precisava mais de homem nenhum. Eu gritei que aquilo era um vibrador. Ela explicou, com a maior naturalidade do mundo, que aquele brinquedinho era muito mais eficiente do que homens. Eu respirei fundo, tentando manter alguma dignidade, e disse que era melhor a gente ir logo pro café antes que ficasse lotado. A Ana respondeu para eu fazer bom proveito do presente antes de dormir. Perguntei que tipo de amiga dava um negócio daqueles de presente. Ela respondeu que era o tipo de amiga que sabia que eu não fazia isso há muito tempo. Ela deixou o presente em cima da mesa e pediu para eu contar depois o que tinha achado. Enquanto isso, em outro canto da cidade, soube que o Tyler chegou no pet shop com a Tequila no colo e avisou que ela tinha horário marcado. O atendente disse que estavam esperando a princesa e perguntou se o corte seria como sempre. Tyler entregou a Tequila e comentou que ela estava bastante agitada. Perguntaram a cor do laço dessa vez, e ele respondeu que era difícil escolher, porque tudo ficava lindo nela. O atendente disse que ele podia pagar depois, mas o Tyler resolveu pagar na hora. Foi aí que algo chamou a atenção dele. Um retrato atrás do balcão. Uma mulher ruiva sorrindo. Pelo que ele contou depois, a expressão dele mudou na hora. Ele abaixou a cabeça e levou a mão ao peito, como se só olhar para ela doesse. O atendente chamou de volta a realidade e perguntou o que ele estava olhando. Quando percebeu do que se tratava, sorriu de leve, mas o Tyler cortou o assunto perguntando o preço do banho da Tequila. O homem percebeu que ele não queria falar sobre aquilo, mas comentou que ela estava ótima e que ele devia entrar em contato algum dia. Foi aí que o Tyler percebeu que tinha esquecido a carteira. Disse, meio sem graça, que tinha deixado no meu apartamento. Enquanto isso, eu e a Ana estávamos num café, devorando panquecas e tirando fotos pro Instagram. Passei o celular para ela tirar uma foto minha com o Bob. Quando ela estava prestes a bater a foto, o telefone tocou. Era o Tyler ligando. Perguntei quem estava ligando, mas o Bob aproveitou minha distração para roubar um pedaço da panqueca. A Ana atendeu o telefone e disse que estava olhando para mim naquele exato momento, perguntando se o gostoso não queria comer também. Meu Deus! Arranquei o celular da mão dela e falei pro Tyler que estava com uma amiga e que era para ele esquecer tudo aquilo. Perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele respondeu que tinha esquecido a carteira no meu apartamento e perguntou se eu me importava dele entrar para procurar. Eu disse que estava tudo bem. Ele destrancou a porta se desculpando por incomodar. Eu disse que não tinha problema nenhum, enquanto tentava afastar a Ana, que implorava para eu fazer uma videochamada para ela ver o rosto do tatuado. Absurda! O Tyler ouviu eu gritando para Ana parar e tomar a mimosa dela. Ele não entendeu direito e perguntou o que eu estava fazendo. Expliquei que sexta-feira era dia de comemorar com minha amiga, comendo panquecas e bebendo mimosa. Ele sorriu e disse que parecia divertido. Quando percebi que ele estava rindo, pensei que aquilo era ridiculamente fofo. Perguntei se ele tinha algum plano para hoje, mas logo me corrigi dizendo que era uma pergunta idiota, já que ele trabalhava. Foi quando ele avisou que tinha encontrado a carteira debaixo do sofá. Fiquei aliviada e comentei que o Bob parecia bem animado. O Tyler chamou o Bob, que respondeu na hora. Eu comentei que ele reconhecia a voz dele. Enquanto isso, a Ana observava tudo com um sorriso suspeito. Então ele perguntou se eu tinha comprado um brinquedo novo pro Bob, comentando que tinha visto em cima da mesa um osso de plástico rosa. Eu tentei lembrar se tinha comprado algo assim, enquanto a Ana já sabia exatamente o que era. Naquele segundo, eu lembrei. E o Tyler também. Ele ficou em silêncio por um momento. Disse só pra eu aproveitar. E que precisava atender outra ligação. A chamada caiu. Minha dignidade também. O Bob aproveitou o momento para comer mais panqueca, e a Ana comentou que, pelo menos agora, ele sabia exatamente do que eu gostava. Obrigada. Universo. Depois, o Tyler subiu pro apartamento dele falando ao telefone com o pet shop, confirmando que podia pagar da próxima vez. O atendente comentou que a Tequila tinha ficado incrível e percebeu que ele estava de bom humor.
Perguntou o que tinha acontecido. O Tyler respondeu que tinha encontrado a carteira. Mas, na verdade, estava pensando em outra coisa. No dia seguinte, enquanto eu passava uma máscara no rosto, pensei que devia estar feliz por ser fim de semana. Mas isso também significava não ver o Tyler, já que ele não treinava o Bob nos finais de semana. O Bob estava elétrico querendo passear. Eu disse que ia só tomar um gole de café e já sairíamos. Abracei ele dizendo que ele tinha muita sorte de passar todos os dias com o Tyler, enquanto eu tinha que trabalhar. Mundo injusto, sério. Quando saí de casa, ainda pensando no Tyler, me dei conta de que queria vê-lo de novo. Sabia que parecia errado, mas queria mesmo assim. Foi quando ele apareceu, com a tequila, dizendo que estavam indo pro parque e perguntando se eu queria ir junto. Na mesma hora eu retirei tudo que tinha dito antes. Eu amo finais de semana. Disse, meio tímida, que tinha colocado o tênis dessa vez. Ele não entendeu porque eu estava tão nervosa, mas respondeu que eu tinha feito bem. Alguns minutos depois, o Tyler estava brincando com Bob, e eu assistia tudo de longe. Eu realmente não esperava vê-lo hoje. E, caramba, eu tava feliz. Feliz de verdade. Ele tinha entrado na minha vida, e na do Bob, de um jeito tão natural que parecia até mentira. Ver os dois brincando juntos tinha virado, oficialmente, minha coisa favorita. Eles tinham virado amigos com uma facilidade absurda. Já eu e a tequila. Bom, essa relação ainda não estava funcionando. Toda vez que eu tentava me aproximar, ela virava o rosto, me ignorando com uma elegância ofensiva. Perguntei se ela me odiava. A tequila rosnou, como se estivesse concordando. Ótimo! Em seguida, saiu andando calmamente para longe de mim. Perguntei para onde ela achava que estava indo, pedi para não entrar nos arbustos porque ia se sujar. E foi aí que eu travei. Por que diabos tem um trono dentro de uma árvore? A tequila simplesmente sentou, plena, como uma princesa medieval julgando seus súditos. O Tyler se aproximou, confuso, perguntando o que ela estava fazendo ali, se tinha se sentido sozinha sem a gente. Eu respondi que claro que não, expliquei que a Vossa Alteza ali só precisava do trono dela. Ele chamou. Vossa Alteza, tequila. Perguntei se ele não mimava demais ela. Ele respondeu, sério, que ela era da realeza, que era princesinha dele e ninguém ficava acima dela. Depois me olhou e perguntou se eu não fazia a mesma coisa com o Bob. Eu disse que fazia sim, mas que, diferente da Vossa Alteza ali, o Bob era educado com todo mundo. Fiquei meio cabisbaixa e acabei admitindo que eu e a tequila não nos dávamos bem. O Tyler pediu pra eu não ficar emburrada, estendeu a mão e disse pra gente dar um passeio. Na hora, eu travei. Fiquei tímida. Na minha cabeça, a gente ia parecer um casal muito fofo. Estendi a mão. E ele perguntou o que eu tava fazendo. Disse que tava pedindo a coleira da tequila, que eu tava segurando. Meu sorriso morreu ali mesmo. Olhei pra minha mão, lembrando que tinha largado as coleiras no gramado quando saí correndo atrás da tequila. Saí praticamente correndo, dizendo que ia buscar. Enquanto isso, só conseguia pensar. O que tá acontecendo comigo ultimamente, meu Deus? Pouco depois, a gente caminhava pelo parque com os cachorros. Comentei que nunca tinha visto ele acordar tão cedo. Ele explicou que o bar ia fechar por alguns dias para reforma, então teria folga. Enquanto andávamos, a tequila tentava acompanhar o ritmo do Bob, quase correndo. O Tyler comentou que gostava do trabalho dele. Às vezes era chato lidar com bêbados, mas ele adorava criar bebidas novas e ver como isso deixava as pessoas felizes. Disse que mal podia esperar para ver como ficaria a reforma. Foi a primeira vez que vi ele sorrir daquele jeito. E eu pensei que ele devia amar mesmo o que fazia. Contei que trabalhava num escritório de marketing, no administrativo. Um trabalho chato pra caramba. Ele sugeriu trocar de emprego. Foi quando, do nada, ele me puxou pra perto, me protegendo de um ciclista distraído que quase passou por cima da gente. Reclamou com o cara, pediu desculpa pra mim. Eu abaixei a cabeça, meio envergonhada, tentando convencer meu próprio coração a se acalmar. Foi só um toque. Só isso. Agradeci e disse que ia continuar no trabalho porque precisava pagar as contas. Foi quando surgiu uma vendedora animada, dizendo ao lindo casal que ia ajudar a tornar aquele encontro ainda melhor. Eu tentei explicar que a gente não era um casal, mas ela já mostrava uma barraca de sorteio de primavera da cidade. R$ 5 o ingresso. Um monte de prêmios fofos. Ela anunciou que o primeiro prêmio era uma viagem romântica pro Caribe. O Tyler arregalou os olhos e saiu praticamente correndo para comprar o ingresso, enquanto eu surtava em silêncio pensando, se ele ganhar, o que eu visto? Onde a gente dorme? Me xinguei mentalmente e mandei a ilusão embora. Ele girou a máquina. Terceiro prêmio. Uma garrafa de vinho. Eu quase chorei de frustração. Ele parecia uma criança no Natal. Disse que aquele vinho tinto francês era raríssimo, frutado, forte, combinava com tudo. Então ele perguntou se eu estava livre naquela noite. Disse que tinha um bom bife em casa, que combinaria perfeitamente com o vinho. Perguntou se eu queria ir até lá. Olhou pro Bob e perguntou se ele também queria um pedaço de bife. Eu aceitei animada, dizendo que a sobremesa ficava por minha conta.
Ele sorriu e disse que já era hora de voltar. Comentou que a cama estava chamando. Enquanto subíamos as escadas do prédio, eu pensava que não sabia se aquilo contava como um encontro. Mas sentia que minha vida estava, finalmente, se ajeitando. Até que o Bob parou de repente. Perguntei por quê. E congelei também quando ouvi uma voz masculina dizer, atrás da gente. Já faz um tempo. Quando eu percebi, meu ex estava parado bem em frente ao apartamento. Parado. Como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Ele disse que eu realmente fiz ele esperar tempo demais. Perguntou se eu tinha noção de há quanto tempo ele estava ali plantado. Foi aí que ele viu o Tyler comigo. A expressão dele mudou na hora. Ele perguntou, seco, quem era aquele homem? Eu senti o estômago gelar e perguntei, chocada, o que diabos ele estava fazendo ali? Ele ignorou completamente a pergunta e exigiu saber quem era o cara ao meu lado. Antes que eu respondesse, o Tyler se meteu na conversa e disse, com a maior calma do mundo, que era o treinador do Bob. Depois perguntou o que exatamente aquilo tinha a ver com ele. Meu ex olhou para ele de cima a baixo, com aquele ar arrogante que eu conhecia tão bem. Ignorei o clima pesado e perguntei de novo o que ele estava fazendo ali. Ele disse que tinha vindo buscar algumas coisas que tinha esquecido. Perguntei que coisas. Ele respondeu, como se fosse óbvio, toalhas, coisas do tipo. Quando Tyler começou a subir as escadas, meu ex chamou ele com um sorriso torto, agradecendo por cuidar da minha garota. Minha garota. Perguntei na hora que porra ele achava que estava dizendo. Antes que eu conseguisse reagir direito, ele entrou no meu apartamento sem permissão e ainda bateu a porta. Ele perguntou se eu não estava feliz em vê-lo. Eu pedi, cabisbaixa, que ele pegasse as coisas dele e fosse embora. Ele disse que tinha sentido minha falta, que por isso tinha vindo. Falou que tinha percebido que estava errado esse tempo todo e que queria voltar comigo. Aquilo me deu um nojo físico. Afastei a mão dele como se estivesse tocando em lixo e mandei ele pegar as coisas e sair. Ele perguntou se eu ia jogar fora 3 anos juntos. Disse que já tinha pedido desculpa e que eu não precisava ser dramática. Dramática. Naquele momento, eu só consegui pensar em como eu tinha sido cega. Sorri de leve e disse que, na verdade, devia agradecer. Graças a ele, a gente tinha adotado o Bob. E graças a isso, eu finalmente entendi o que era amor de verdade. Olhei pro Bob e sorri de verdade. Disse que eu estava extremamente feliz só com ele. Que nós dois não precisávamos do meu ex. Nem de ninguém. Foi aí que o clima mudou. Ele disse que eu tinha razão, que nós dois tínhamos adotado o Bob. E perguntou quanto tempo eu tinha ficado sozinha com ele. Meu coração disparou. Perguntei o que ele estava insinuando. Ele não respondeu. Apenas puxou a coleira do Bob e disse que agora era a vez dele ficar com o cachorro. Abriu a porta e mandou o Bob vir, querendo ou não. Eu agarrei o braço dele e gritei que fui eu quem assinou os papéis da adoção. Que o Bob era meu. Só meu. Ele se alterou. Começou a gritar que foi essa coisa que acabou com o nosso relacionamento. Disse que eu era idiota por dizer que estava feliz vivendo com aquilo. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. O Tyler estava no telefone, falando calmamente com a polícia. Disse que queria relatar um homem tentando sequestrar o cachorro da vizinha. Eu olhei para ele em choque enquanto ele explicava que o cachorro era legalmente meu. Logo, aquilo era sequestro. Meu ex perguntou o que ele achava que estava fazendo. O Tyler ignorou completamente e perguntou ao policial se aquilo se enquadrava como contravenção ou dava pena de prisão. Na mesma hora, meu ex largou a coleira. Antes de ir embora, disse que eu ainda ia voltar correndo para ele. Que ele não ia me aceitar de volta. Gritei para ele não se atrever a aparecer ali de novo. E que, se tocasse no meu cachorro mais uma vez, seria eu quem chamaria a polícia. Quando ele finalmente foi embora, soltei um esse desgraçado é louco sem nem perceber. O Tyler perguntou na hora se o Bob tinha se machucado. Perguntei se ele realmente tinha ligado para a polícia. Ele disse que não, que só queria assustar. E, para ser sincero, nem achou que o cara fosse cair. Eu comecei a tremer. Disse, quase chorando, que ele era louco. O Bob percebeu na hora que eu não estava bem e me olhou preocupado. Foi aí que eu desmoronei. Me abaixei, abracei o Bob com força e comecei a chorar, pedindo desculpa por ter feito ele passar por aquilo. Desculpa por não ter protegido ele melhor. Senti o Tyler se aproximar. Com uma voz baixa e cuidadosa, ele pediu para eu não chorar. Disse que estava tudo bem agora. Que eu não precisava mais me preocupar. Quando ele sugeriu que talvez fosse melhor a gente deixar o jantar para outro dia, porque eu precisava descansar, algo virou dentro de mim. Levantei de uma vez. Disse que a gente tinha tido uma manhã ótima e que eu não ia deixar nenhum homem estragar meu dia. Nem o meu, nem o do Bob. Falei que eu ia tomar um bom vinho e comer um bife bem passado, porque hoje era dia de comemorar. O Tyler me olhou surpreso e perguntou como eu tinha mudado tão rápido, já que eu estava chorando há 2 segundos. Eu disse que ainda estava triste, mas pensei no que diria para um amigo na mesma situação, e resolvi seguir meu próprio conselho. Perguntei se aquilo era estranho. Ele sorriu e disse que era muito estranho, mas que ele meio que gostava disso. Eu corei na hora. Ele se levantou, foi até a porta e disse que o jantar estava marcado para 7.
que ia garantir que eu e o Bob tivéssemos uma noite maravilhosa. Eu não sabia se aquilo era um encontro ou não. Mas, sinceramente, eu não ligava. Só queria aproveitar. Mais tarde, quando cheguei ao apartamento dele, ele estava fritando um bife e organizando a mesa. Abriu a porta sorrindo e disse que eu tinha chegado bem na hora. Ele olhou para o vestido que eu estava usando e perguntou se eu ia para alguma festa depois. Respondi que não. Que hoje meus únicos planos eram jantar com ele. Mostrei a sobremesa que tinha levado. Ele me olhou de um jeito estranho. Perguntei o que foi. Ele disse que não era nada e pediu para eu entrar, dizendo para deixar minhas coisas onde quisesse. E foi aí que eu senti que aquela noite ainda ia dar o que falar. Assim que entrei, notei uma vitrola tocando baixinho. O som preenchia o apartamento de um jeito confortável, quase íntimo. O Tyler comentou que gostava de ouvir músicas antigas enquanto cozinhava. Jazz, principalmente. Eu olhei em volta e perguntei, meio surpresa, se ele tinha assado biscoitos. Ele explicou que às vezes assava sim, mas que hoje a gente ia comer a sobremesa que eu trouxe. Disse que eu podia levar os biscoitos para casa depois. Foi aí que tudo fez sentido. Mana. Então era por isso que ele cheirava a baunilha. O homem gostava de cozinhar, assar, ouvir jazz, e eu ali, julgando o livro pela capa igual uma idiota. Quando percebi, a Tequila estava deitada elegantemente em cima da cama dele, como se aquele fosse um trono oficial. Eu não consegui evitar o sorriso. Ele realmente tratava aquela cachorra como uma princesa. Me aproximei, agradecendo por receber eu e o Bob na casa dela. A Tequila virou o rosto na hora, me ignorando completamente. Grossa. O Tyler avisou que o jantar estava quase pronto. Eu me ofereci para ajudar. Perguntei se podia lavar os pratos. Ele recusou de primeira, dizendo que fazia depois. Insisti, dizendo que ele tinha preparado tudo, então pelo menos isso eu podia fazer. Ele suspirou e concordou, mas pediu que eu pegasse um avental. Eu disse que não precisava, que era só um instante. Foi quando ele simplesmente colocou o avental na minha cintura, ajeitando com cuidado, e disse que eu era teimosa demais. Que se eu ia ajudar, pelo menos garantisse que meu vestido não ia molhar nem manchar. Eu senti os dedos dele passando perto demais da minha cintura. Agradeci sem jeito. Ele disse que só precisava cortar o bife e o jantar estaria pronto. Eu comecei a lavar os pratos, ele a cortar a carne. Cada um focado no seu canto, enquanto a música preenchia o silêncio de um jeito estranho, confortável demais. De repente, comecei a cantarolar a música. Quando virei, vi que ele estava olhando para mim. Disse que conhecia aquela música. Foi nesse segundo de distração que ele se cortou. Eu gritei quando vi o sangue no dedo dele. A cozinha virou um pequeno caos, enquanto Bob e Tequila dormiam tranquilamente, completamente alheios ao drama humano. Eu falei que tinha Band-Aid na bolsa. Ele disse que era só um arranhão, que não precisava disso. Aí ele simplesmente levou o dedo à boca e chupou o sangue. Meu cérebro deu tela azul. Segurei a mão dele na hora e perguntei quem era o teimoso agora. Disse que se ele teve o trabalho de colocar avental em mim, agora era minha vez de cuidar dele. Ele não teve como recusar. Enquanto eu limpava o corte com o máximo de cuidado possível, percebi que ele não tirava os olhos de mim. Tipo, nem disfarçava. Por um segundo, pensei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Pensei que eu estava sendo narcisista. Mas, sinceramente, ele estava olhando. Comentei isso, meio rindo, dizendo que talvez fosse imaginação minha. Mas desde que eu tinha chegado, ele não tinha parado de me encarar. Ele ficou surpreso. Desviou o olhar por um instante e confessou que não era imaginação. Que sim, ele estava olhando. Pediu desculpa. Disse que não conseguiu evitar. Meu coração deu uma batida errada. Aí ele completou dizendo que não sabia se devia contar, mas que eu tinha algo nos dentes. Achava que era batom. O chão abriu. Fui correndo pro banheiro, morta de vergonha, dizendo que voltava em um segundo. Me olhei no espelho e reclamei comigo mesma que nessa idade eu ainda não sabia passar batom direito. Patético. Depois do jantar, elogiei o vinho e o bife. Disse que estava tudo perfeito, que ele realmente tinha me surpreendido. Eu não fazia ideia de que ele tinha tantos interesses. Animada, e talvez um pouco alterada pelo vinho, sugere um jogo de bebida pra gente se conhecer melhor. Ele torceu o nariz, dizendo que parecia coisa de universitário. Insisti. Disse que ia ser divertido. Ele concordou, mas deixou claro que não ia desperdiçar um vinho bom nisso. Em vez disso, disse que ia preparar coquetéis. Pediu que eu deixasse ele tentar me entender. Fiquei confusa. Perguntei o que isso significava. Ele explicou que gostava de fazer um jogo de adivinhação com bebidas. Tentava combinar a personalidade da pessoa com uma bebida. Ou, pelo menos, como ele a percebia. Ok. Isso foi meio perigoso. Aceitei. Expliquei as regras do meu jogo enquanto ele preparava os coquetéis. Ele teria que adivinhar algo que achava ser verdade sobre mim. Se acertasse, eu bebia. Se errasse, ele bebia. Enquanto eu falava, ele preparou um daiquiri de manga congelada com um toque de limão. Tirei foto da taça, dizendo que parecia linda, chique demais.
Ele pediu para eu parar de tirar foto e beber logo. Bebi. Disse que era totalmente meu estilo. Perguntei como ele sabia. Ele respondeu que eu sempre parecia uma brisa fresca de verão. Meu coração bateu errado de novo. Resolvi atacar. Perguntei se ele costumava trazer mulheres ali e cozinhar para elas. Ele riu. Perguntou por que eu tinha mandado essa logo de cara. Mas respondeu. Disse que não trazia mulheres ali. Que isso estressava Tequila e que ele não se sentia confortável. Como eu tinha errado, foi ele quem bebeu. E eu fiquei ali, encarando aquele homem, percebendo que esse jogo talvez não fosse só sobre bebida. Perguntei se ele não achava que aquilo fazia mal para a saúde da Tequila, comentando que talvez estivesse irritando ela. Tyler apagou o cigarro rapidamente no cinzeiro, disse que eu tinha um fundo de verdade nisso, e eu acabei sorrindo sem perceber. Ele pegou a taça e comentou que aquela parte vermelha não era verdade, que ele não achava errado fumar, mas tinha ficado com medo de eu achar que ele tinha feito algo errado. Depois ele levantou a taça de novo e disse que agora era a vez dele perguntar. Me olhou de lado e soltou, sem cerimônia, se eu tinha 30 anos. Mana, eu reclamei na hora. Perguntei se eu parecia tão velha assim e mandei ele beber agora mesmo. Ele deu um gole e pediu que eu dissesse quantos anos eu tinha. Respondi que 29. Ele resmungou que era praticamente a mesma coisa. Eu disse, toda orgulhosa, que era completamente diferente e aproveitei para devolver a pergunta. Ele respondeu que tinha 26. Eu fiquei chocada. Ele percebeu e perguntou o que foi. Eu disse que nada, mas por dentro estava processando o fato de ele ser 3 anos mais novo que eu. Pensei se isso era um problema, mas não, ele já era adulto. Mesmo assim, meu rosto começou a esquentar. E eu não sabia se era por causa da bebida ou por causa dele. Apontei para a tatuagem dele e disse que achava que tinha um significado especial. Ele bebeu um gole e contou que todas as tatuagens dele tinham história, que aquela era uma homenagem ao cachorro que ele teve antes da Tequila, que tinha sido seu melhor amigo por muito tempo. Eu comentei que era uma bela homenagem e confessei que sempre quis fazer uma tatuagem, mas nunca soube onde. Foi aí que ele colocou a mão no meu tornozelo, dizendo que aquele lugar combinava comigo. Apertou de leve, fazendo meu pé se contorcer, depois aliviou e começou a massagear suavemente. Eu olhei para ele me sentindo quente demais, enquanto a mão dele subia devagar até a minha coxa. Quando ele percebeu meu olhar, tirou a mão rápido, dizendo que talvez tivesse deixado as bebidas fortes demais. Para tentar me acalmar, perguntei se ele não era leve demais para alguém que trabalhava em bar. Ele explicou que só porque prepara bebidas não significa que beba, que não bebia muito. Perguntei se ele queria parar o jogo, pensando que talvez ele também estivesse sentindo aquela tensão no ar. Ele sorriu de leve e disse que agora era a vez dele perguntar. Então não tinha chance de parar. Ele perguntou se, caso trouxesse garotas ali, eu ficaria com ciúmes. Eu não respondi. Em vez disso, bebi quase toda a bebida de uma vez, pedindo para mim mesma parar de pensar demais. Era só ver onde aquilo ia dar. Me aproximei dele e disse que, se eu o beijasse agora, ele não ia me rejeitar. Perguntei se eu estava certa. Ele pegou a taça da minha mão e virou o copo inteiro. Aquilo foi resposta suficiente. Eu avancei devagar, com o coração prestes a explodir, sem vontade nenhuma de recuar, me aproximando dos lábios dele pronta para beijá-lo. Quando, do nada, a Tequila surgiu latindo. E foi exatamente nesse momento que tudo parou. Meu coração batendo forte demais, a respiração presa, meus lábios a centímetros dos dele. E a Tequila latindo como se tivesse acabado de declarar guerra. Agora me diz. Isso foi só um susto? Ou foi o começo de um problema muito maior? Será que ainda vai rolar alguma coisa entre mim e o Tyler? Ou será que essa tensão toda vai acabar explodindo do pior jeito possível? Porque uma coisa eu sei, depois dessa noite, nada vai continuar do mesmo jeito. Então, se tu quer descobrir o que acontece a seguir, não perde o próximo vídeo. Já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa história, vira membro para ter acesso a vantagens exclusivas, emojis e conteúdos antecipados. E se tu quiser apoiar ainda mais o canal, super like acima de R$ 100 te dá o direito de ajudar a escolher a próxima obra que a gente vai adaptar por aqui. Confia em mim. O próximo episódio vai ser ainda mais intenso.